Oi, oi. Essa aula é uma aula um pouquinho longa, mas que eu vou sumarizar, já que a gente vai ter Copa, né? Só as principais ideias sobre essa temática, para vocês poderem acompanhar e não perderem. Primeiro, do ponto de vista da economia ambiental, a gente precisa achar um novo paradigma econômico, ou seja, a gente precisa ter insumos biológicos, não ter mais resíduos, né, aproveitar tudo, então tudo, a circularidade, né, tudo virar insumo novamente, né, e gerar prosperidade, não deixar ninguém para trás. Do ponto de vista da agronomia, a gente tem um grande problema, que é as mudanças climáticas serem, na verdade, um agrocídio, né? Essa imagem aqui, esse mapa mundi, dá para ver bem interessante aqui quais são as perdas, né? Então, que a gente vai ter. Veja que o Brasil vai enfrentar grandes perdas em virtude das mudanças climáticas, né? Esperado até 2041. Outra questão é que a gente tem um desafio de fazer uma articulação política. A gente não tem ferramentas administrativas para efetivar de forma comando e controle, como é nos países, né, em âmbito internacional. Isso traz uma dificuldade de governança com empresas, vários stakeholders, e que isso dificulta ainda mais a nossa resposta às questões ambientais. Um exemplo disso são os subsídios, né? A gente já constatou que mudanças climáticas, que temos que mudar, não pode mais ser a sociedade fundada em hidrocarbonetos, porém subsídios aos hidrocarbonetos e pesca predatória e outras coisas que não são interessantes ao meio ambiente continuam em escala muito significativa, né? Isso dificulta a competitividade dos. Esse discurso aqui do dinossauro, vocês assistam na casa de vocês, é bem interessante, né? O dinossauro falando: olha, extinguir não é uma boa coisa, acreditem em mim. Então, esse mapa mostra basicamente como que é essa economia, né, quais são os subsídios dos combustíveis fósseis. Basicamente, a gente tem produtores de petróleo, né, consumidores de petróleo e o Brasil, né, Estados Unidos, Rússia, Canadá, que são intermediários, né, e as políticas que são adotadas por esse país são praticamente previsíveis, né, como na economia a gente chama de equilíbrio de Nash. A gente já sabe e pode antecipar as políticas e as atitudes e as intervenções econômicas, né, em domínio econômico, inclusive, para conseguir isso, ou seja, conseguir os melhores resultados para a sociedade, né? Uma outra temática muito importante é estoque de carbono, né? A gente não pode falar só de reduzir as emissões, mas sim o estoque, né? Porque interessa bastante o que a gente tem aí na atmosfera e está aí desde o século XVIII. Então, esses são os principais emissores hoje, né? Mas, na verdade, o estoque é muito. A gente vê nesse gráficozinho aqui, deixa eu tentar rodar para vocês aqui, que na verdade não é porque a China hoje é um grande emissor que ela é historicamente, né, acabou de chegar, né, enquanto a Inglaterra, os Estados Unidos estão há muito mais tempo emitindo, e esse CO2 que está na atmosfera são correntes do desenvolvimento desses outros países. Veja que os impactos das mudanças climáticas, da degradação ambiental, são sentidos por basicamente todos, né? Então, aqui tem uma indicação, né, em água, em alimentos, e basicamente o que a gente tem é que praticamente todos os países, praticamente todas as atividades vão ser impactadas negativamente pelas mudanças climáticas. Então, ou seja, vai ser uma socialização das perdas e individualização dos ganhos, né, com as atividades econômicas. Isso é absolutamente injusto e, portanto, deve ser combatido ainda mais, né, em virtude disso. Essas são estimativas nos cenários, né? Então, se a gente conseguir ficar abaixo de 2 graus de mudanças climáticas, aumentar só, né, well beyond
1.5, né, well below, muito abaixo de 1,5, 2, 2,6 e 3,2, né? Vejam que as perdas são, em termos de PIB, são absolutamente representativas, né, nos cenários business as usual, que é acima de 3, né, sem intervenções. E, por isso, há necessidade de se estruturar em responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que é isso? É um termo diplomático, né, da política internacional, para dizer que é o seguinte: alguns países que tiveram mais responsabilidade, que são os donos desse CO2 que estão na atmosfera, devem responder com mais responsabilidade, pagar, né, transferir tecnologia, etc. Esse gráfico é bastante interessante porque diz o per capita das emissões, né? Então, por pessoa, os Estados Unidos emitem muito mais do que a China, a Inglaterra, o Brasil, né? Então, isso é interessante também. Esse gráfico também saiu recentemente, esse paper, e ele, por meio dele, se comprova que, na verdade, a apropriação dos benefícios decorrentes das emissões, ou seja, as atividades econômicas, na verdade, e as emissões são realizadas, né, principalmente por quem viaja, por quem consome, por quem produz, que são os top 10% da economia. Então, é altamente desigual, né? A metade, então, pegando aqui o desenho da América Latina, né? Metade da população emite 2, né? E os 10% mais ricos emitem 17%, né? Então, é bastante interessante essa análise. Outro ponto importante em termos de economia ambiental é trazer as empresas, né, que normalmente não fazem parte do cenário de política internacional, diplomacia internacional, apenas estados, mas as empresas são absolutamente importantes, principalmente em virtude de que 20 das 20 empresas hoje são responsáveis por 35% das emissões globais. Então, uma empresa, né, significativa é mais do que vários países. Então, essa transição energética precisa ser também compartilhada pelas indústrias, né? E também do ponto de vista do desenvolvimento de ciência e tecnologia, né? Outra questão importante é a construção de um novo paradigma, de uma economia fundada em fibras, alimentos, energia, ração, tudo de origem biológica e reaproveitável, né? Então, isso com ciência e tecnologia, intensificação de tecnologia, né, usando várias vezes a mesma molécula, né? Isso é possível e a gente não precisa. Existe uma curva, né? Que na economia diz que precisa passar pela poluição para depois chegar no desenvolvimento. Isso não é necessidade. A gente pode fazer o pulo direto, né? Essa curva de Kuznets não precisa ser utilizada, ou seja, não é porque os países desenvolvidos hoje são mais limpos e foram poluídos que a gente que está se desenvolvendo precisa seguir o mesmo caminho. Pelo contrário, a gente tem que fazer o pulo do sapo, né? O leapfrog, e ir direto para as tecnologias mais limpas, com transferência de tecnologia, etc. Essa cidade que vocês estão vendo aqui à direita é Singapura, né? Imagina que delícia isso, no meio da natureza, é uma questão interessantíssima. Animais voltando, né? Animais silvestres voltando na cidade. E aqui pequenininha é o modelo, né, que a gente bem conhece aqui, subdesenvolvido do concreto, né, sem nenhuma arvorezinha. Então, veja que essa necessidade da gente mudar esses paradigmas e bolar as nossas existências urbanas em paralelo com a natureza é muito importante. E a regulação é muito válida nesse sentido, porque ela condiciona as atividades econômicas, né, por meio de incentivos, exigências, parâmetros, regulações, padronizações e também comando e controle, né? Pode, não pode, pena, isso, né? Se fizer errado. E isso é bastante importante, que a gente desenhe as nossas regulações de uma maneira inteligente para focalizar, fomentar esse tipo de desenvolvimento sustentável que a gente quer, né? E não é porque a gente
tem uma realidade complexa que a gente precisa, né, manter esse modelo. Pelo contrário, a gente precisa, com criatividade, a atingir novos patamares. E os dados, né, o sensoriamento, a inteligência artificial, são muito válidos e podem ser utilizados, né, principalmente para usar menos energia, tomar decisões mais fundamentadas, mais é, é, de interesse da sociedade como um todo, e essa é uma situação bastante importante do ponto de vista dos países em desenvolvimento que precisam fazer esse pulo, né, e ir direto para as soluções mais verdes. E do ponto de vista da agricultura, ela atualmente, né, a agricultura convencional é uma fonte de emissão, né, é um problema. Então, com emissão é, é, da pecuária, com desflorestamento, com uma série de usos indevidos do solo, mudança de uso de solo que não atendem às condições socialmente necessárias. Porém, não precisa ser assim, pelo contrário, a gente precisa mudar o paradigma, né? E há a necessidade e a possibilidade, é viável, né? Que a agricultura seja uma solução, né? Preste um serviço, né? Então, a estruturação de fazendas de carbono, por exemplo, né? Justamente para sequestrar carbono. Então, vejam que o primeiro exemplo é uma monocultura, né? E o segundo é um sistema integrado, cujo balanço de carbono é até eventualmente positivo, né? Então você consegue estruturar esses sistemas de forma a criar esse crédito de carbono e não a emissão, né? Então, na verdade, isso é uma solução baseada na natureza e relativamente muito mais simples do que fazer máquinas, né, para sequestrar o carbono da atmosfera, né? Usa só as plantas que já estão aí justamente fazendo suas fotossíntese há milhares de anos e tira vantagem disso e estrutura sistemas agroalimentares mais responsáveis, né? Que se preocupem. Então, a gente vê aqui que não é só a parte agrícola que interessa, mas também a distribuição, né? O comércio, né? Até chegar no fork, né? No farm to fork, tem um longo caminho aí. Se a gente for pensar em cadeias produtivas realmente que tragam benefícios, né, para a sociedade, a gente tem que pensar a cadeia como um todo. E, inclusive, com a biodiversidade, a gente está falando muito do clima, mas a COP agora, né, essa semana, é justamente sobre biodiversidade, né? Então, tem a COP do clima e a COP de biodiversidade. E justamente criando modelos de justamente precificar essa biodiversidade, né? No Brasil, a gente já até tem algumas ferramentas, como prestação de pagamento por serviços ambientais, ou a célula de crédito verde, que podem ser consideradas como remunerações de biodiversidade. Mas, assim como existe o crédito de carbono, está sendo criado esse tipo de questão, né? A valorizar também o crédito de biodiversidade, uma discussão que está aí ainda nascente, mas que vai crescer muito. Veja que aqui é o material que justamente a gente pensa, né, no sequestro de carbono como pelas plantas, né, pelas algas, mas também o solo, né, a biodiversidade dentro do solo é um potencial, um solo saudável é, na verdade, um solo que é capaz de sequestrar carbono também, né, ele sequestra por meio da vida ali, da microbiologia que está ali no solo, né, e produz essa fixação, inclusive por centenas de anos, isso é possível. Então, colocar também nesse inventário o carbono no solo, né? Um grande desafio a criação de baselines, de históricos, de pesquisas com relação a isso, e a Exalc está fazendo uma grande... tem uma grande atuação nessa área, né, de investigar as peculiaridades da agricultura tropical, nesse sentido. Bom, e várias situações, né, são possíveis, como tributação, precificação, tecnologias específicas, né? O foco na verdade, está acabando aqui, tem meio minuto, a gente focar não em desenvolvimento, mas em prosperidade, né? Veja, um limite dos recursos estão aí, né? E a gente precisa
saber